Olá, meninas! Que alegria tão grande estar aqui nessa noite com vocês, com essas líderes maravilhosas. A maioria, acho que todas minhas amigas, né? Aqui, acho que tem ninguém que eu não conheça. Tô me sentindo em casa. Muito obrigada, Bruna, pelo convite especial de estar aqui nessa noite. E espero que a gente possa aprender juntas, né? Que acho que o Evangelho de Cristo é isso, uma aprender com a outra. E isso é muito gratificante, tá? Então, além dessa noite muito especial de reunião, né? Acho que é a última aí de vocês. Nós teremos, daqui a alguns dias, uma noite também muito especial. E alguém sabe qual é essa noite aí muito especial que nós teremos? Mágica, cheia de luzes. Natal. É o Natal, exatamente. O Natal tá chegando. E esse Natal, essa noite tão família, né, tão gostosa, eu adoro, acho que a maioria de vocês também gostam. E ela representa o nascimento de Jesus Cristo, né? Então é uma data que ela é comemorada praticamente em todos os países, né, do mundo inteiro. Só em alguns que não, mas a maioria deles comemoram. E ela representa o nascimento de Jesus Cristo. E normalmente quando a gente vai visitar, né, assim, um neném ou vai a algum aniversário, né? Porque esse é o aniversário de Cristo, né? Representando o aniversário de Cristo. Normalmente a gente leva algum presentinho, uma lembrancinha. É comum da gente, brasileiro, né? Levar sempre um presentinho. Tirando meu marido, que sempre esquece os presentes, a gente chega no aniversário, ele fala assim, o que a gente comprou, né? Porque normalmente isso daí é uma atribuição minha, ele nem sabe o que a gente comprou, ele esquece. Mas normalmente as pessoas levam presentes, se preocupam com o presente. Principalmente quando é para criança. E a gente vê que na história, né, do nascimento de Cristo e da vida dele, existiram algumas pessoas que foram visitá-lo naquela época, né, quando ele nasceu, um pouquinho depois. E essas visitas especiais, né, algumas delas a gente sabe foram os pastores que estavam lá pastoreando e viram a estrela e de acordo com as profecias que eles já tinham ouvido, foram atrás da estrela. E depois os magos do Oriente. E não contam nas escrituras quantos magos foram visitar Jesus. Mas fala sobre 3 presentes especiais que eles levaram para o menino Jesus. E é o ouro, o incenso e a mirra, né? E esses 3 presentes, eles tinham, além de valor, né, valor mesmo material, eles tinham um significado muito grande naquela época. Até hoje também tem. O ouro, por exemplo, ele era utilizado para presentear os reis. Né? Então, todo rei que nascia ou quando iam fazer uma visita a um rei, eles levavam ouro, joias preciosas. Era muito comum isso. Então, em Crônicas 9:9, a gente pode ver lá uma historinha da rainha de Sabá. Quando ela foi visitar o rei Salomão, ela foi um pouquinho, não sei se exagerada ou se ela foi generosa, não sei dizer, mas ela levou uma quantia de 4 toneladas de ouro. Então era muito ouro, né, gente? Era muita coisa. E fazendo isso, né, levando, então era muito comum, era uma prática comum. Então, levando aquele ouro para Jesus, os magos do Oriente, eles estavam reconhecendo que estavam diante de um rei. Então, a gente também deve reconhecer Jesus Cristo como um rei, né? E aí depois eu vou falar sobre exatamente onde eu quero chegar com esses presentinhos. Jesus, presentinhos, né? Presentões, né? Na época principalmente, mas ouro até hoje é um presentão. E Jesus Cristo, ele não foi um rei como qualquer outro rei. Ele não foi um rei comum, que fica lá no trono, nos seus palácios, né, luxuosos, só mandando e assinando decreto. Muito pelo contrário, ele foi um rei que esteve no povo, diante do povo, né? Ele ensinou, ele transformou vidas. Ele foi um homem muito sábio e ele é um rei eterno. Ele foi o rei mais sábio que já existiu. E também ele nunca perdeu o seu trono. Então, da mesma forma, a gente deve seguir o exemplo dele, né? Ensinando e transformando vidas. Né? Quais as vidinhas que a gente vai transformar, né? Vocês como líderes, das moças, das suas lideradas. Então, são essa transformação, essa preocupação que a gente deve ter, né? E o incenso. O incenso era uma oferta aos deuses. Na construção dos tabernáculos, por exemplo, Cristo, né, na verdade Deus, né, a gente pode ver em Êxodo 31 que o Pai Celestial ordenou que Moisés fizesse um altar
para ofertas de incenso a ele. Então era uma prática muito comum naquela época. Hoje a gente acha estranho, mas naquela época era algo comum. E sempre era utilizado em eventos religiosos e também nas casas das pessoas, né? Resumindo, a questão do incenso era uma forma de oferta, de reverenciar a Deus. E em alguns lugares nós encontramos também que ele representava as orações, porque o incenso ele solta uma fumacinha que sobe. Então também representava as orações subindo ao céu, tá? Hoje em dia nós não precisamos dessas práticas, nem na igreja, nem na capela, para fazermos as orações. Mas naquela época era algo importante. E a mirra, eu fui dar uma pesquisada e eu descobri porque eu não sabia o que era mirra. A mirra ela é uma resina retirada de uma árvore espinhosa. Tem vários espinhos, eles abrem e retiram de lá de dentro essa resina. E ela tinha uma função farmacêutica, um medicamento natural usado por diversas coisas naquela época. Era muito usada no tratamento de feridas e sangramentos por conta do alto teor antisséptico. Então, quando tinha bactérias ou sangramento, eles sempre passavam e era algo que eles utilizavam muito, né, naquela época. Outra função atribuída à mirra naquela época era o preparo de funerais. Então, toda vez que alguém falecia, eles preparavam o corpo de uma maneira muito especial, colocavam ervas especiais e também a mirra. Então, era um elemento muito utilizado. E aí, os magos, então, vindos do Oriente, eles não trouxeram esses presentes por acaso, não foi à toa, né? Eles se reconheciam em Cristo enquanto humano, rei, profeta, sacerdote e muito mais. Foi isso que eles quiseram representar com esses presentes. Aí eu pergunto, e nós, né, cada uma de nós, o que podemos oferecer ao aniversariante ainda esse mês, ainda esse ano, né, e que continue pelo ano de 2021? Como os reis magos da antiguidade, nós devemos buscar a Cristo e depositar diante dele algo especial, algo nosso, né? Podemos oferecer a ele várias coisas. Então eu selecionei algumas coisas, mas eu gostaria que cada uma pudesse pensar aí no que poderia dar de presente para Jesus Cristo. Nós podemos dar o nosso amor, as nossas orações sinceras, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, os nossos talentos. Eu vejo que aí tem líder talentosa, hein? Tenho acompanhado, eu vejo que essa equipe aí é nota 1000. O pessoal é muito talentoso e realmente usa os seus talentos em prol da juventude da igreja. As moças estão muito bem servidas. E a nossa misericórdia com relação ao próximo, nosso serviço, nosso arrependimento, nosso coração quebrantado e espírito contrito. Então eu coloquei essas coisas, mas cada um pode pensar no seu presente especial, que às vezes não é nenhum desse, mas é algo especial que você tem para dar para Jesus Cristo, né, nesse finzinho de ano. Nós, infelizmente, não podemos oferecer a perfeição, né? Nós não somos perfeitas e tá tudo bem, né? O Salvador, ele é compreensivo. Certa vez o presidente Dorff falou sobre isso. Ele falou o seguinte: mas o Senhor exige que depositemos como dádivas, como presentes, os nossos melhores esforços para mover a nós mesmos. Então, primeiramente, a gente tem que se assegurar que a gente está também em pé, né? Que a gente está conseguindo se manter em pé. Um passo a cada vez. Olha a fórmula. Um passo a cada vez, não é de uma vez, né? Aos pouquinhos. Andando nos caminhos que ele preparou e ensinou. Ele sabe, irmãs, que que nós não somos perfeitas. Ele sabe disso. E às vezes quando a gente é chamada, a gente fica pensando, nossa, eu acho que eu não vou ser capaz, né? Mas o Senhor, ele sabe disso, ele vai complementar o que falta. Mas ele nos ajudará de modo perfeito, porque a sua ajuda, ela é perfeita. Sempre foi, sempre vai ser perfeita. E tá chegando agora o final do ano, né? E sempre que vai chegando o final do ano, a gente já pensa na retrospectiva de 2020. Eu tô pensando nessa nossa retrospectiva de 2020. Com certeza vai ser inesquecível, né? Eu falo que vai ter até filme, livro com relação a esse ano. Nós passamos por tantos momentos, né? De dúvidas, medo, insegurança, fora os outros que eu nem vou citar aqui. Até o momento, né, para falar a verdade, a gente não sabe de todas as coisas. A gente ainda está vivendo um momento inseguro, né? Mas precisamos ter a confiança que o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe por que a gente está em casa agora, ele sabe por que a gente está tendo que passar por isso, ele sabe por que vocês foram chamadas, ele sabe de tudo,
né? Quando nós honramos os nossos convênios e nos esforçamos para ser mais semelhantes ao Salvador, temos o direito, né? O direito a um fluxo constante de orientação divina por meio da influência e inspiração do Espírito Santo. Então é como se tivesse uma janela ali aberta para que a gente receba realmente as instruções do Pai Celestial. O que a gente tem que fazer? Estar dignas dos nossos convênios. Né? Então, se a gente tiver, com certeza, o Senhor ele vai nos guiar e vai complementar as nossas imperfeições, né? E vai nos ajudar no que a gente precisa fazer. Em Mateus 6,8 fala: porque nosso Pai sabe o que é necessário antes de vós nos pedirdes. Então, antes que a gente peça, ele já sabe, mas ele quer que a gente peça, que se humilhe, né? Ele quer que a gente tenha as orações aí sinceras, né? E às vezes essa ajuda, ela é dada de imediato. Logo quando a gente pede, às vezes acontece, já aconteceu comigo, eu até assustei, né? Mas às vezes ela não vem na hora, mesmo que os nossos desejos sejam mais sinceros, mais dignos, mais justos, né? Mas ele responde todas as orações, às vezes não da maneira como nós gostaríamos, nem no tempo que gostaríamos, mas ele responde. Eu sei que Deus ele tem bênçãos grandiosas reservadas para nós, a gente só precisa esperar. O Elder Brooke Perreles, dos 70, contou uma história que eu morri de chorar na conferência. E eu lembro dela, assim, com muito carinho, desde o dia que eu vi. Eu gostaria de compartilhar ela com vocês, porque ela me tocou muito, né? Ele conta sobre o filho mais novo dele, que foi chamado para servir como missionário na Missão França, Paris. E como parte da preparação, né, ele pegou lá a listinha de enxoval do missionário e foi junto, como um bom pai, fazer as compras do enxoval dele. Então ele fala que compraram camisas, ternos, gravatas, meias e também foi pedido no enxoval um sobretudo assim mais pesado para suportar o frio de Paris, porque lá faz muito frio. Infelizmente, ele conta, o sobretudo que ele queria, no tamanho que precisava, estava esgotado. Entretanto, a atendente avisou que o casaco estaria disponível em algumas semanas e poderia ser entregue no Centro de Treinamento Missionário em Provo, antes que nosso filho partisse para a França. Então, o que eles fizeram? O pai foi lá, pagou pelo casaco na loja e esqueceu daquele casaco, né? Ele recebeu lá depois, tá tudo certo. Nosso filho entrou no Centro de Treinamento Missionário em julho. O casaco foi entregue poucos dias antes de sua partida, em agosto. Ele não experimentou o casaco. O que ele fez? Ele pegou, juntou com as outras coisas dele, guardou na mala junto com os outros itens e foi embora para a missão. Não experimentou o casaco. Com a chegada do inverno em Paris, onde nosso filho estava servindo, ele nos escreveu dizendo que havia experimentado o casaco e descoberto que era muito pequeno. Logo tivemos que depositar dinheiro extra em sua conta para que ele pudesse comprar outro casaco em Paris. E ele assim o fez. E ele conta que um pouco contrariado, ele falou assim, pega esse casaco então e dá para outra pessoa aí para que possa usá-lo, né? E posteriormente, o filho dele escreveu o seguinte e-mail: está muito, muito frio aqui. O vento parece nos transpassar. Embora meu casaco novo seja ótimo e bem pesado, dei o meu antigo casaco para outro missionário em nosso apartamento, que disse que estava orando por uma maneira de conseguir um casaco melhor. Ele se converteu há alguns anos e tem apenas a mãe e o missionário que o batizou para apoiá-lo enquanto serve missão. Então o casaco foi a resposta a uma oração dele e fiquei muito feliz com isso. Então, irmãs, muitas vezes a gente recebe, né, como resposta das nossas orações outras pessoas. Quantos casacos quentinhos a gente já não recebeu, né? Mas a gente tem que pensar também que muitas vezes nós seremos esse casaco, né? Eu sou muito grata ao Pai Celestial por ter feito parte da organização das moças. Tô muito emotiva, tá, gente? Grávida fica emotiva. Então, eu sou muito grata, né, por isso, por ter feito a organização das moças, por ter participado dessa organização tão especial. Eu tive líderes que me acolheram com tanto carinho e quantos casacos quentinhos eu recebi. Então, que a gente possa pensar realmente que às vezes a gente tem que ser esse casaco para essas meninas, né? Através de oração, através de atividades para incentivá-las,
através de fazer as metas, às vezes junto, né, ali, né, às vezes com uma conversa, conselhos, mas às vezes precisamos ser. O Pai Celestial, ele sabia que aquele missionário estava servindo na França, a mais de 10.000 quilômetros de distância de casa. Ele precisava urgentemente de um casaco novo para suportar o frio de Paris. Mas que esse missionário não teria os meios para comprar um. O Pai Celestial, ele também sabia que o filho, né, do Elder Brooke Perreles, ele estaria lá servindo, né? Ele teria um casaco novo. O Pai Celestial, ele sabia disso. O Pai Celestial, ele sabia que esses dois missionários serviriam juntos em Paris e que o casaco seria a resposta a uma humilde oração de um missionário que estava em grande necessidade. Nós precisamos confiar no Senhor e confiar na maneira dele, no seu próprio tempo. O Pai Celestial, ele nos abençoará e resolverá todos os nossos problemas, todas as nossas injustiças, todas as nossas dores, mas às vezes é no tempo dele, da maneira dele. O rei Benjamim escreveu o seguinte: e ainda mais quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Lembrai-vos, e eu falo para vocês também, líderes, lembrai-vos. Lembrai-vos que essas coisas são verdadeiras, porque o Senhor as disse. Não sou eu que estou dizendo, não é a Bruna, não é a Graça, ninguém, o Senhor, né? Então, se a gente realmente fizer a nossa parte, o Senhor vai fazer a dele. Então, agora, hoje é dia 16, né? Faltam 9 dias para o Natal. Então, que a gente realmente possa pensar no nosso presente, que a gente vai dar para o Pai Celestial. Que esse seja um momento de lembrança, né? Que a gente possa ver os álbuns em família. Essa semana eu tive a oportunidade de... Eu só tinha a fita do meu casamento gravada naquela fita cassete. E a gente conseguiu gravar num pendrive, nós assistimos com os nossos filhos, foi muito especial. Então, que a gente possa ter lembranças boas na nossa vida e passar isso para as outras pessoas. Que tenhamos um coração cheio de gratidão. Que esse seja um tempo de perdão também, se a gente está com algum problema com alguém, seja com vizinho, parente, amigo, papagaio, que a gente vá atrás realmente e faça, né, a nossa parte. Que seja uma época de reflexão, uma ocasião de reavaliarmos a nossa vida, de examinarmos os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Nós podemos aproveitar também para renovarmos um compromisso, nosso compromisso pessoal de servir mais, de servir com mais afinco, né? E de sermos fiéis aos convênios, porque aqui fala, se nós guardarmos os mandamentos, se nós guardarmos os convênios, nós seremos grandemente abençoadas, né? Nós não teremos a certeza de que seremos abençoadas. Então, com certeza, esse será um ótimo presente ao Salvador nesse ano. Eu sei que essas coisas são verdadeiras, eu sei que o Pai Celestial, ele nos ama e que ele sempre ouve as nossas orações. Eu sei que às vezes a gente pensa que o Senhor não está nos ouvindo, né? Que a gente não está sendo o suficiente, mas Ele está sim, e Ele reconhece todos os nossos esforços. E Ele é um Pai Celestial muito sábio, né? E Ele sempre vai nos abençoar ao máximo. Às vezes a gente quer aqui, mas o Senhor, Ele quer aqui pra gente. E às vezes a gente fica mendigando isso aqui, né? Então que a gente possa pensar, mirar realmente bem alto. Tem uma frase que fala que a gente tem que mirar na lua, né? Porque se a gente errar, pelo menos a gente vai estar entre as estrelas. Então, que a gente possa pensar realmente muito alto dentro das nossas organizações, dentro da nossa família, dentro de todos os nossos projetos, os nossos sonhos, para que esse ano seja ótimo para todos nós. E se a gente fizer a nossa parte, o Senhor fará a dele. Disso eu presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Gi, pela mensagem. Uma mensagem muito, muito inspiradora, que nós possamos refletir bastante. Meninas, agora o nosso tempo, a gente tem ainda 3 minutinhos, tá? No nosso tempo do Zoom. Eu mandei um novo link para vocês lá no grupo das líderes. Gi e Alice vão